Tá. Meu nome é Amauri, sou casado, participo em Goiânia, na matriz de Campinas. É uma alegria estar com vocês aqui, para nós partilharmos um pouco agora sobre Nova Era. Qual que é o nosso tema? Nova Era. Não é uma aula, é uma pregação, nós vamos tentar um pouquinho entender as ciladas do demônio. O demônio arma ciladas para nós dentro desse contexto. Nós vamos escutar primeiro um aviso aqui. Você que ainda quer se confessar, o Frei está aguardando, pode se sentar aqui nessa fileira de cadeiras ao lado. E quem é o proprietário de uma caminhonete branca que está estacionada aqui ao lado do rincão, por favor, retirar, que está nos atrapalhando. Amém. Então nós vamos tentar entender um pouquinho hoje o estrago que a nova era pode fazer na nossa vida espiritual, nossa vida mesmo na prática, na família. E como é que ela faz? A palavra de Deus, vamos pegar ela lá em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 25. Aqui está a síntese da nova era. No sentido assim, como é que a nova era age? Baseado em quê? Que a nova era vai agir? Baseado em quê? Êxodo, capítulo 32, versículo 25. Aqui está o segredo. O que foi? Que plano que foi elaborado para destruir os cristãos? Para a pessoa ficar só com o nome de cristão. Tem pessoa que só tem o nome de cristão. No fundo, ela vive numa falsa doutrina. Ela vive em falsas doutrinas. Só tem o nome do cristão. Às vezes ela pensa que ela é cristã, mas não é. Qual que é o alimento? Baseado em que a nova era age? Êxodo 32, versículo 25. Diz para nós assim, todos acharam? Juntos. Moisés viu que o povo estava o quê? Desenfreado, porque Arão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo assim a zombaria de seus adversários. Só esse versículo, de novo. Moisés viu que o povo estava o quê? Desenfreado, porque Arão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo assim a zombaria de seus adversários. Palavra do Senhor. Moisés saía para adorar. Arão soltou o povo. Cada um faz o que quiser. As rédeas, nós sabemos aquilo que segura o animal. Vai para a direita, vai para a esquerda, freia. O povo estava sem rédeas. Cada um fazendo aquilo que bem queria. O segredo da nova era é deixar o povo solto, numa falsa liberdade. Nós detectamos nova era quando o povo quer ficar solto. A mulher diz assim, eu sou livre. Meu corpo me pertence, então eu faço quantos abortos eu quiser. Aborto é algo implícito, pertence também à nova era. Faz parte dessa doutrina. Meu corpo é livre, eu saio com quantos homens eu quiser. O homem, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho quantas esposas eu quiser, ou quantas enroladas, eu sei lá o nome que se dá para isso. Esposa que não é. Eu arrumo quantas mulheres eu quiser. O povo desenfreado. É verdade que sempre na vida o povo quis ficar solto.
Por quê? Porque a doutrina, muitas vezes, ela me mostra um caminho. E o caminho, às vezes, não é fácil de seguir. O caminho de santidade, muitas vezes, não é fácil. Ele é austero. Eu tenho que dominar a minha carne. Nós estamos vivendo num tempo de quaresma e nós fazemos abstinência. Fazemos das coisas, oferecemos algo para Deus na intenção. Qual que é o sentido da abstinência? Vencer a minha carne. A minha carne quer embriagar, minha carne quer adulterar, minha carne quer pegar dinheiro que não é meu, minha carne quer tudo, minha carne não quer trabalhar, a minha carne não quer rezar. Então, a abstinência que nós fazemos vai me fortalecer para que eu possa fazer as obras boas para Deus, dominar essa carne. Então sempre o povo quis ser livre, mas mais ou menos em 1875, algumas pessoas ficaram reunidas lá e querendo ouvir de espíritos cósmicos, novas determinações. Nós sabemos que esses espíritos cósmicos nada mais são do que demônios. E lançaram um plano para a nova era. Que a partir desse século que nós iniciamos, século 21, para eles Jesus não iria reinar mais. Seria o início da volta de um tal de Maitreya, que seria o espírito que iria reencarnar para mandar no mundo. Tudo bem. Mas que eles não poderiam colocar o plano em prática na hora, deveria esperar 100 anos. Então, 1875, 1975, 100 anos. 1975 começou a surgir as primeiras novelas colocando muitas separações de casais. Em 1975 foi o ano que mais houve separação de casais, proporcionalmente, é claro, porque a humanidade cresceu, o Brasil cresceu. Ali quase que sacramentava o início de uma nova era. A nova era, então, ela usa os meios de comunicação. Em 1875, 100 anos antes, não teria como colocar muito em prática, porque rádio praticamente não existia. Então, televisão, computador, internet, todas essas parafernálias, também não. Nossa mente trabalha com ondas cerebrais. E através de novelas, de filmes, vem estímulos, e estímulos colocados de propósito por pessoas que se reúnem na intenção de destruir aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Mas antes disso, eles trabalharam um pouco. Então, em 1968, veio a tal da Revolução Hippie. Vieram os Beatles e alguns cantores aí. Essa tal Revolução Hippie nada mais é que eles pregavam paz e amor. Mas o que é a paz e amor dele? Amaury, paz e amor não é bom? Sim, paz e amor é muito bom. Só que essa paz e amor foi colocada de forma a deixar o povo sem rédeas. Você quer usar a sua maconha? Então usa, você é livre. E as pessoas até falavam, não, esses hippies, deixam eles, não fazem mal para ninguém.
E a humanidade ali, a sociedade, os jovens da época começaram a ir nessa questão dessa falsa liberdade. Dentro dessa falsa liberdade do paz e amor, vamos ter nossa sexualidade com quem a gente quiser, com quantos parceiros ou parceiras nós quisermos, nós somos livres. Os Beatles, quando nós estudamos sobre eles, eles tiveram inspiração. Depois também Raul Seixas. Em Aleister Crowley, é um satanista que nasceu em 1875 na Inglaterra, considerado o maior satanista desse tempo moderno que nós estamos vivendo, da Idade Moderna. Aleister Crowley. Nasceu em 1875, morreu, se não me engano, em 1945. Ele escreveu livros baseado nesse paz e amor, nessa liberdade, dessa maneira. Escreveu Sociedade Alternativa, que o Raul Seixas fez, o livro. Foi baseado nele que foi colocada aquela canção dos Beatles, que eu já cheguei na igreja, e pessoas colocando na igreja a música. Os músicos colocando, ao invés de pegar uma canção nossa, colocando Imagine, vou me enrolar a língua. Pois o Toninho me ajuda, ele que foi na França, ele me ajuda a enrolar essa língua aí. Mas isso é inglês. Tudo bem. Pega a letra. A letra foi baseada em Aleister Crowley, na obra dele. A letra diz: imagine a terra sem céu, sem inferno. Então nega a salvação, nega o inferno. Imagine, na letra diz, uma terra sem religião. Ora, Jesus chamou Pedro e disse, se não me engano, Mateus 16, 13 seguintes: sobre ti eu edificarei a minha igreja. Nós temos religião. O mais grave é que foi baseado na obra de um satanista. E eu chego em capelas, em igrejas, os músicos colocam a música aqui. Uma música baseada na obra de um satanista. Pega as músicas do Raul Seixas, Sociedade Alternativa e outras, baseada nessa liberdade para deixar o povo com as rédeas soltas. E o povo foi ficando de rédeas soltas. A palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus, quando fala amor, baseado nesse paz e amor, o que é amar para Deus? Amor, na palavra de Deus, é quando eu vejo alguém fazendo algo errado, eu vou e com amor mais firme eu corrijo. Isso está errado, isso é adultério. Nós não podemos embriagar. Quando eu corrijo alguém ou uma comunidade, eu estou amando. Por quê? Porque no fundo eu não quero que aquele povo se perca. Quando um pai corrige um filho, o pai está amando o filho. Quando a mãe corrige uma filha, ela está amando. E a correção muitas vezes é colocar de castigo, sim. É puxar a orelha mesmo. Há crianças que têm que levar uns tapinhas. Eu não estou falando espancar, mas tem que levar umas palmadas. Senão, ninguém suporta.
O amor, ele corrige. Olha as pregações de Jesus. Jesus chegava e corrigia, principalmente os fariseus. Por que Jesus corrigia? Porque ele amava. E tinha esperança que algum deles mudassem de vida. Quando nós estudamos sobre João Batista, que veio pregando antes de Jesus, preparando o caminho para Jesus. João Batista olhava para o povo e falava assim: raça de víboras. João Batista falou para os soldados assim: não recebam nada além do salário de vocês. Quer dizer que naquela época já tinha propina. João Batista falava. João Batista chegou lá no imperador, ele estava com a mulher do irmão dele. Você é um adúltero. Isso está na palavra. Gente, já pensou nós chegarmos hoje o imperador seria o nosso governador, né? Ele não é, mas eu estou dando um exemplo. Olha a coragem. Tu é um adúltero. O amor, ele é firme. Mas tem de um local que eu posso falar. No Amazonas, Dom Ascona, o bispo, foi celebrar uma missa. O governador tinha deixado a esposa e estava com a menininha lá de 16 anos na primeira fila. O Dom Ascona pega o microfone. Você não passa de um pedófilo. Você veio para comungar na missa, mas você não deve comungar. Ela tem idade para ser sua neta. Isso é para aparecer? Não, porque o amor corrige. Dom Ascona não quer que ninguém vá para o inferno. O que é a nova era, então? A nova era é um sincretismo, é uma junção de todas as seitas e dessa falsa liberdade. Se você quer ter religião, tenha. Se você não quiser, você não tenha. Se você quiser ir para Macumba, vá. Onde você quiser ir, você é livre. E quando nós estudamos sobre esse Aleister Crowley, ele ia mais longe. É lógico que os Beatles e os outros não tiveram, o Raul Seixas e outros não tiveram coragem de colocar nas letras das músicas, porque as pessoas não iriam ouvir. Ele ia mais longe, ele dizia assim: a liberdade nossa deve ser ao ponto que, se eu quiser ser feliz, eu tenho o direito de te matar. Um satanista. Então, e tudo o que estamos vivendo, essa droga no mundo, esses abortos, porque nunca se praticou tanto aborto nesse país quanto nos dias de hoje, com 1000 desculpas. Eu não dou conta de criar, é o Zika vírus, e isso, aquilo e aquilo outro. Essa semana um juiz teve que intervir, uma mulher queria fazer aborto, o juiz soltou uma liminar proibindo. Ela achava que estava com doença, já querendo fazer aborto. Olha bem a que ponto nós chegamos. Mas tudo isso foi planejado para colocar na mente das pessoas. Hoje em dia, os nossos jovens, porque antes nós cumprimentávamos as pessoas, você ia passando, a pessoa balançava a mão para você, você fazia tchau. Ou então, como é que você está? Estou bem, beleza, estou bem. Você respondia. Hoje os nossos jovens, eles fazem esse sinal aqui, um para o outro. Vocês sabem o que é esse sinal? Esse sinal, eu fui rezar com uma mulher uma vez, e ela era satanista, a sobrinha dela ficou fazendo. É a maneira que o satanista chama os demônios. Chama marcar ponto. Marcação de ponto.
é a maneira que o satanista chama os demônios. E os nossos jovens, isso veio para nós através dessa nova era. Cumprimentam um ao outro, marcando ponto. Eu estava numa cidade pregando, quando uma moça passou mal. Um princípio muito similar à epilepsia. E as pessoas orando com ela, ela caída no chão, inconsciente. Eu cheguei vendo as pessoas, os servos, orando com ela, e vi que a mão dela estava marcando ponto. E eles pelejavam para abrir a mão dela e não abria. Eu me afastei e dei uma ordem. Satanás, em nome de Jesus, para de fazer ela marcar ponto. A mão dela fez isso na hora. Um dos maiores sinais que quem estava dominando ela naquele momento ali era aquele inimigo. Então, mais do que estudar sobre nova era, nós precisamos prestar atenção nas coisas. As rédeas na nossa vida devem estar firmes, na direção de Deus. Nós devemos educar nossos filhos e não deixar eles irem nessa moda. Nossos netos. Nós devemos orientar as pessoas, quer aceitem ou não. O amor é assim. Jesus, João Batista, falava para aqueles fariseus e Jesus não estava preocupado. Se eles iam, quem concordasse, bem, quem não concordasse, amém. Certa vez Jesus falou tão firme com o povo, que alguns começaram a ir embora. Jesus virou para os apóstolos e falou assim: vocês também querem ir embora? Pedro falou: não, Senhor. Onde iremos? Só tu tem palavras de vida. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então nós precisamos orientar as pessoas. As pessoas andam na rua fazendo esses sinais, sem saber o que estão fazendo. Nós devemos prestar atenção no que nós estamos assistindo. Se você observar, a maioria dos desenhos animados, eles têm invocações de demônios, bruxaria. A palavra de Deus diz: não coloque na sua casa nada que seja amaldiçoado, porque sua casa ficaria como aquele objeto amaldiçoada. Quem quiser anotar, isso é Deuteronômio 7:26. Não coloque na sua casa nenhum objeto amaldiçoado, porque sua casa ficaria como aquele objeto amaldiçoada. Nessas traduções mais novas, vai usar a palavra interdito. A palavra interdito significa aquilo que você não deve tocar, está interditado, não pegue. Não introduza na sua casa nada que seja votado ao interdito, porque sua casa ficaria como aquele objeto interditada. Então as pessoas colocam filmes, desenhos, com invocações de bruxas, de feitiços. As nossas crianças passaram a assistir Xuxa e os Duendes. Esses duendes nada mais são do que invocações de demônios. Xuxa, a grande propagandista de uma parte da doutrina da nova era. A doutrina da nova era, eu falei para vocês que é liberdade falsa.
Quando ela quis ter uma filha, publicamente nesse Brasil, ela falou: vou escolher um parceiro para ter a filha. Isso na nova era, e teve a filha e dispensou o homem. Isso na nova era se chama produção independente, na linguagem deles. Zeca Pagodinho. Tem vídeo dele conversando com a Xuxa, eles conversando sobre as invocações de orixás. Tem vídeo gravado. É só pesquisar. Como é que se faz essas invocações sobre eles para terem sucesso. Então a grande propaganda da nova era não é simplesmente falar para você faça, mas é um artista fazer para que os jovens façam. Se chama produção independente. Então nossos jovens estão com esse problema de marcar ponto. Com esse problema dessa falsa liberdade. Eu estava em São Paulo, no encontro da igreja. E iria ficar lá a semana inteira. De repente, à noite, já tinha rezado o dia inteiro, igual vocês. Eu estava com sono, cheguei no hotel e fiz o nome do Pai, Jesus, hoje só o nome do Pai, tá bom. Para quem rezou o dia inteiro, não é possível. E o Senhor falou no meu coração assim, não tá bom não, reza para o seu filho. E eu amo muito os meus filhos, eu gosto de brincar que eu não sou pai, eu sou mãe, porque a mãe ama mais. Eu não sou um pai, eu sou uma mãe. Mãe ama mais. E nós sabemos disso. Mãe ama muito. Eu preocupei quando o Senhor falou. Liguei em Goiânia. Meu filho nessa época tinha 12 anos. Tudo bem, filho? Tudo bem, pai. Mas está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Não vai dormir sem rezar. Tá bom, pai. No outro dia a mesma coisa. Encontro o dia inteiro com vocês. Lá foi uma semana de encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dormir. Tá bom. O Senhor não, Senhor. Reza para o seu filho. Rezei de novo, a mesma ladainha. Liguei em Goiânia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Resumindo a história. Na volta nós viajamos. E eu fiquei acordado a noite inteira para o motorista não dormir, conversando com ele. Quando chegamos, fui trabalhar. Trabalhei o dia inteiro. Quando deu a noite, falei, Senhor, eu rezei uma semana inteira. Agora estou dentro de casa, eu vou dormir. Não, reza para o seu filho. Falei, Senhor, eu estou dentro de casa. Meu filho está dentro de casa. E eu vou ser rebelde agora. Eu sei que isso não te agrada, mas se o Senhor não falar para mim o motivo, eu vou achar que eu estou doido, o Senhor não está falando comigo, então, como é que eu vou rezar? E o Senhor disse, o seu filho está te respondendo. Eu falei, tá, ele está começando a responder. Está ficando rebelde. Um dos motivos, as músicas que ele está ouvindo, principalmente uma. Eu falei, Senhor, eu cuido de tudo, eu não deixo ele ouvir coisas que fazem mal. Eu sou criterioso, o Senhor me conhece. Eu olho detalhes. Detalhes. E o Senhor diz, mas dessa vez você falhou. Eu falei, qual música? E ele tinha um livrinho com as letras. Não só ouvia, como tinha as letras. Essa aí, pega a primeira. Eu pego a música. A música vocês conhecem. É do Engenheiros do Havaí. O Papo é Pop. O Papo é Pop, levou um tiro a queima-roupa. Eu com aquele sono começo a ler. O Papo é Pop, levou um tiro. E eu
balançava a cabeça. Senhor, não tem nada de errado aqui não, isso aqui é vontade de dormir. Lê. E o Senhor insistia. No final, diz assim: toda catedral é populista, é lugar de macumba. Olha, gente, se é pecado falar mal do irmão, se é pecado falar mal do padre, se é pecado falar mal das coisas, catedral significa, a palavra catedral vai significar a igreja que Jesus fundou. Então está falando mal da igreja que Jesus fundou. Não está falando mal de uma pessoa. Não está falando mal de mim. É escárnio. É pecado grave. Eu peguei, aí o sono passou, chamei meu filho, chamei minha esposa. As músicas que ele está ouvindo faz mal para ele. A minha esposa, não, eu ouço junto com ele, não tem nada de errado aí não. Eu falei, mas está aqui na letra. Não, não tem não. Então vamos colocar, nós pegamos o livro com a letra, colocou para executar a música, fala. Mas quando chega nesse momento para falar, fala rápido. Para as pessoas não entenderem. Fala rápido. Toda catedral é populista, lugar de uma compatuliza, e aí vai aquela ladainha. Aquele grupo Menudos, que teve, que hoje os jovens já estão bem maduros. No refrão de uma das músicas deles dizia, adorando ao Bezebu, adorando ao Bezebu, adorando a Beuzebu. São mensagens subliminares para implantar a nova era. Para implantar a nova era. Meu filho, então depois, já mais adulto, me chamou, pai, vamos assistir um filme? Sim, vamos. E o pai tem que ter essa sabedoria, está em oração. Não temos como proibir tudo, mesmo sabendo que tem coisa errada. Mas se a mãe estiver junto, se o pai estiver junto, se o pai for de oração, se a mãe for de oração, o demônio vai ser desmascarado. Não dá para você quebrar a sua TV. E nem eu estou falando que você tem que fazer isso. Não dá para estudar sem internet. Não tem como. Minha filha agora passou, graças a mãe teve que estudar, passou na federal. Mas teve que estudar. Mas nós precisamos estar juntos. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Juntos. Fomos assistir um filme. Esses jovens não conhecem porque é um filme mais antigo. Meu filho é mais velho que vocês. O Beijo do Dragão. Um filme sobre prostituta. Mas não estava mostrando cena nenhuma horrível, não. É uma história de um cafetão, um homem que aproveitava das mulheres, batia nas prostitutas, colocavam elas lá no ponto, se prostituíam, ele tomava o dinheiro, pegava a criança delas e prendia, sequestrava. Se ela não se prostituir, não der o dinheiro para ele, ele não entrega. É uma história assim. E eu e o filho assistindo. De repente, vem um flash assim, rápido. Uma mulher totalmente nua. Porque até então não apareceu nenhuma cena e nenhuma mulher nua. Só que as roupinhas, que as maquiagens bem fortes. Mas uma mulher, um flash rápido. E uma imagem que não estava no contexto do filme, no roteiro do filme. E eu disse para o meu filho, filho, você viu esse flash dessa mulher nua? Vi, pai. Pois é, está errado. É uma mensagem subliminar. Para nos pegar. Pai, mas num filme de história de prostituta, que diferença vai fazer se passar ali uma mulher nua?
Aí o Espírito Santo me deu a resposta. Falei, filho, até agora você estava sentindo compaixão por aquelas prostitutas. Você não queria que elas fossem tratadas daquela maneira. Mas essa imagem fez você sentir desejo errado por mulher que não é sua. Você não é casado. Ele falou, é verdade, pai, me despertou desejo. Precisamos então orar. Meu filho vai casar agora. E é fiel, eu tenho certeza disso. A noiva dele. É fiel desde antes. Mas isso não foi fácil. Nós pais temos que estar juntos, porque a nova era está aí. E o que a nova era prega? O namoro é livre. Você vai ficando, você fica hoje com um, amanhã com outro, depois com outro, e depois com outro, e no final da sua vida você fica com o diabo, não tem, né? Quem fica com um, com outro, com outro, com outro, no final ganhou o diabo presente. Então a nossa mente trabalha com essas ondas cerebrais. E essas pessoas sabem disso. E vão colocando. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu estava em Goiânia, na Associação Servo de Deus. Cheguei lá. Tem os núcleos que cuidam das crianças. Estava tendo um encontro de crianças. E o rapaz da música colocou a música da Ivete Sangalo. E vai rolar a festa. Essa música tem invocações de entidades no meio dela. E eu cheguei, como era um ambiente, na casa dos outros eu não tenho nada a ver com eles. Eu posso falar como eu falei, mas lá eu cheguei bravo. E cheguei no rapaz da música e falei, mas como é que você me coloca uma música dessa para as crianças? Gente, esse é o verdadeiro amor. As crianças não eram minhas. Eu estou preocupado com crianças dos outros. Preocupar com os meus é fácil, porque eu amo muito. Mas preocupar com o filho de pessoas que eu nem conheço. Nós temos que ser firmes. Ele, Amaury, não briga comigo não, eu sou mandado. Eu falei, por acaso você é escravo, você não pode dizer não? Seja para quem for. Não, Amaury, não briga. Eu falei, brigo sim, você está errado. Eu conheço você, você é cristão. E tiraram, ele tirou. Quem estava coordenando ficou com raiva de mim, é lógico. E acabou ali. Só que estava hospedada lá uma mulher por nome Rosa, que tinha vindo tratar do filho, lá do Acre. Uma mulher de oração. E ela presenciou tudo. Vivia rezando a mulher. Diz ela que quando foi à noite, lá tem um andar em cima. Ela está no quarto, a música começou a tocar na porta do quarto dela, 2h da manhã. E ela disse que acordou, escutou a mesma música e falou assim, o Amaury já danou com esse povo. Agora eles vêm tocar ela aqui na porta do quarto. Eu estou hospedada, não mando, mas já que ele danou, eu vou danar. Abriu a porta do quarto com o terço na mão. A música parou de tocar e tocou no corredor lá na frente. Um escuro que é lá, que vocês precisam de ver. E a Rosa pega o terço e vai lá na frente, no final do corredor. Chega lá, a música
tá tocando lá, para de tocar e toca lá embaixo. Aí que ela foi entender que o local tinha ficado contaminado. A palavra de Deus é aquela que eu falei para vocês: não coloque na sua casa nenhum objeto amaldiçoado, porque sua casa ficaria igual aquele objeto, ficaria amaldiçoada. Se eu não posso colocar objeto, eu não posso colocar músicas dessa maneira. Mas o que os nossos jovens fazem? E às vezes os pais também. Pega um foninho de ouvido, pega o celular, já coloca ela, já vai direto aqui. Pega outra música, da Ivete Sangalo, Poeira, onde vai dizer lá assim: o meu anjo é o anjo querubim que caiu do céu. Qual anjo caiu do céu? Oi? Lúcifer. Está lá em Apocalipse. As pessoas estão ouvindo isso. As músicas estão impregnadas de nova era, de invocações. Se nós formos fazer uma varredura, e olha, algumas são com mensagens subliminares, ocultas. Essas são claras. No Brasil, não todos, mas uma grande maioria de cantores fazem pactos com o demônio para ter sucesso. Para ter sucesso. A música pega um brilho. Veja bem, passa nos carros de som em Goiânia, então não tem jeito, a gente acaba tendo que ouvir. Se você falar que não ouviu, não tem jeito, passa alto. Como é que me faz sucesso uma música com a letra beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, só fica nisso. Mas faz um sucesso enorme. É que as pessoas não sabem de algo. Existem alguns demônios. Vou citar um, para fazer um paralelo para nós entendermos. O demônio de pomba gira. Eu e a minha esposa rezamos com a mulher. Com um demônio de pomba gira. Ela mesma me relatou: Mauri, eu tenho o homem que eu quiser. É uma mulher que fisicamente você olhar nela assim e fala, não é. Ó, homens, não é o que vocês estão pensando, não. Certo? A lataria, se a gente fosse comparar com um carro, não é uma Ferrari. Tá mais aí para um Fusquinha bem amassado do lado. E os homens babavam. A mulher que tem esse tipo de demônio, e alguns homens caem nessas ciladas, eles olham para a mulher, mas eles enxergam um brilho, algo que eu não consigo nem definir para vocês. Deus já me mostrou. Uma princesa, aquilo de conto de fadas. Mas a mulher não é aquilo que ele está vendo. O demônio age na mente da pessoa e coloca aquela visão. Da mesma maneira, as músicas de muitos e muitos cantores que vocês nem imaginam, elas são consagradas a demônios para terem um brilho. Que a pessoa ouve, quer ouvir mais, e aquela coisa. Mas se você, cheia do Espírito Santo, olhar a letra, você vai dizer assim, como é que eu vou ouvir isso? É um brilho. Que nós temos que ter cuidado. E eles sabem fazer muito bem.
essas jogadas. É aquele brilho falso. Seria semelhante nós conseguirmos fazer uma máscara e, sei lá, de Brad Pitt. E aí veste os ombros de Brad Pitt. É mais ou menos assim para a gente entender. É algo falso, mas não é o Brad Pitt. Mas não é o Brad Pitt. É um brilho falso. Faz parte da nova era. O comunismo. E agora nós vamos tocar num ponto. Existe uma aparição no Brasil de Nossa Senhora, lá no Pernambuco. Existem milhares de aparições, mas só, deixa vir as criancinhas dela, é o reino dos céus. Existem milhares de aparições de Nossa Senhora no Brasil. Somente a aparição de Pernambuco, mais ou menos 1935, que é reconhecida pela igreja como verdadeira. Não é uma fraude, não é algo errado. Não são visões malucas da cabeça de alguém. Não são visões malucas. Nossa Senhora aparece lá para duas crianças. Uma delas morreu agora há pouco tempo. E ali, quando foi para aparecer, na aparição, antes um pouco, uma falou assim para a outra, uma criança, duas meninas: se Lampião aparecer aqui. A outra teve fé. Não tenho medo de Lampião. Se Lampião aparecer aqui, Nossa Senhora vai nos defender. Nesse momento, ela viu Nossa Senhora. Apareceu a ela. E ela pergunta: quem é essa senhora? Eu sou a mãe de Jesus. Conversou com ela, voltou, contou para o pai. O pai acreditava na filha. Mas mesmo um pai que acredita, sabe que a filha não mente, é difícil você chegar assim: ó, pai, Nossa Senhora conversou comigo. Apareceu em tal monte, naquele monte ali. O pai vai e fala com o padre. O padre recomendou que o pai acompanhasse. O pai começou a acompanhar e Nossa Senhora começou a aparecer. O pai volta e fala com o padre. O padre leva ao conhecimento do bispo. E o bispo fez certinho. O bispo pegou um padre, não aquele, pegou outro, que não acreditava. O padre não acreditava. E falou para ele: vai lá e investiga se é verdade e se é Nossa Senhora. Porque se o bispo manda um padre que acredita muito e acredita em tudo, é fácil. É melhor você mandar um que não acredita. Porque se realmente é Nossa Senhora, vai ficar tranquilo para nós. E o padre passou a acompanhar, ouviu as crianças primeiro, tudo que as crianças falavam, crianças que não tinham estudado, pequenininha, estava de acordo com a igreja, com a teologia, e o padre começou a coçar a cabeça. Como é que essas crianças sabem de tudo isso da igreja, se elas vivem no sertão, sem estudo, analfabetas? O padre pega e fez algumas perguntas para essa que via, só uma via, a outra ouvia.
vai lá e pergunta para Nossa Senhora isso, 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 isso. Tudo pergunta difícil de teologia. De teologia. A criança foi e perguntou tudo a Nossa Senhora. E veio com as respostas. Tudo certinho. O padre, então, acompanhou a criança e foi até lá para conversar com Nossa Senhora, para ouvir. Chegando lá, o padre fez mais perguntas. E somente aquelas perguntas difíceis, que talvez alguns não dariam conta até hoje responder. Todas as respostas foram corretas. Então o padre propôs a seguinte questão. Falou para a menina, pergunta para Nossa Senhora, se eu posso perguntar para você em alemão, porque o padre era alemão, e Nossa Senhora te responde em português e você me responde em português. A menina pergunta a Nossa Senhora responde para ela que sim, que Nossa Senhora sabia falar alemão também. Porque eu vou falar para você, viu, Toninho? Se tu acha que francês é difícil, vai na Alemanha. Tu vai ver. Então, o padre fez as perguntas em alemão. A menina, Nossa Senhora, ouviu, respondeu para a menina em português e a menina deu as respostas corretas para o padre. Então a igreja aceita essa aparição como de Nossa Senhora. Então o padre pergunta para a menina, pergunta para Nossa Senhora, então, agora eu acredito que é Nossa Senhora, o que ela quer? Ela respondeu, vocês precisam orar muito para o Brasil no futuro, para agora. O povo vai se perder. Nossa Senhora respondeu. Quero que vocês intercedam para o povo aqui, desse século nosso. O padre, tudo bem, vamos orar. Mas o que vai acontecer? Ela disse, o comunismo. Vai entrar no Brasil? Vai, não legalmente, mas como que nós vamos falar aqui? Nas atitudes. Aborto é coisa de comunista. Sem fé. Homossexualismo também. É uma mistura, um sincretismo. Tudo isso vindo com essa nova era. E o governo que entrou nesse país é um governo sujo, imoral, corrupto. E foi implantado. E o padre perguntou, em todo o Brasil? Ela falou, não. Nas grandes capitais, quase que total. No interior, a verdadeira doutrina vai sobreviver bastante no povo. As cidades do interior é que vão sustentar esse país na oração. Porque a oração de quem faz aborto, de quem ajuda, ou quem concorda, oração de essas práticas de 1, 2, 3 esposas, ou 1, 2, 3 maridos, essas coisas erradas. Oração disso não vale nada. Não adianta rezar não vai beber água, pronto. É mais saudável. A oração desse povo vai até o teto, bate lá, volta, cai na cabeça da pessoa, vai machucar. Isso não vale nada. A oração tem que vir de um coração que está buscando a retidão,
a santidade, pelo menos buscando. Nós erramos, por isso a gente confessa. Mas eu estou buscando, eu estou lutando. Eu errei, eu vou procurar um padre, eu vou confessar. Eu tive maus pensamentos, eu vou procurar o padre, eu vou confessar. Mas eu estou lutando, vocês estão lutando. Agora a oração de quem não está lutando, pode parar. Eu ouvi de um homem, uns 3 dias antes da última eleição. Ele questionou em quem que eu ia votar, eu respondi. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, um governo que apoia homossexualismo, aborto, roubos. O cristão não pode votar. Ele olhou em mim e falou assim, que besteira é essa? Deixa matar quem tiver que matar, onde for, na barriga de quem for, o importante é dinheiro no nosso bolso. Eu olhei nele, falei, eu já estou te vendo no fundo do inferno. No mais profundo abismo do inferno. Porque o cristão não vende a alma dele. Um cristão não vende a alma dele por nada. Aquilo que tem de mais caro na nossa vida, não é o nosso carro, não é a nossa fazenda, não é a nossa empresa, é a nossa alma. O que você tem de mais caro é a sua alma. Porque a palavra de Deus diz claramente que a nossa alma, o demônio tinha um documento contra nós. Então, praticamente, nós pertencíamos a ele. E Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço disso. Jesus resgatou nossa alma. E a preço de sangue. Sangue de quem? Sangue de Deus. Jesus é Deus. Então Jesus simplesmente veio, rasgou o documento, pagou a dívida. Então aquilo que nós temos de mais caro na nossa vida, não é uma fazenda, não é o carro importado, não, de forma alguma. O que tem de mais caro é a sua alma. O que tem de mais caro na vida dos seus filhos é a alma deles. Eu recebi um papel que está correndo na Europa. As pessoas estão assinando um documento renunciando ao batismo. Na Europa isso já chegou lá. As pessoas renunciam ao seu batismo. E deixa eu dizer uma coisa para você hoje, presta bem atenção. Aquele que renunciar ao batismo, a palavra de Deus diz que é impossível que ele se salve. Aquele que pega um documento, renuncia ao batismo, é impossível que ele se salve. Não tem jeito. A palavra de Deus diz para nós assim: estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes
por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos nossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne. Chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele, vamos guardar isso no coração agora. É Ele, de quem está falando? Cristo, que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. A palavra diz claramente, Colossenses 2,14, cancelando o documento escrito. O diabo tinha um documento com o seu nome e o meu nome. Jesus rasgou o documento. A nova era quer que nós assinemos outro documento para o diabo, mas é nunca. Vira para o irmão que está do lado e fala, mas é nunca. Eu não assino documento para o diabo, não, só. Para o diabo nós damos é o inferno, que é dele. Vai para lá. Ele que vai ficar no inferno. Se assina esse documento, aceitando essa doutrina da nova era. Esse paganismo. Gente, nós precisamos acordar. Em Goiânia está me dando tristeza. Eu chego na cidade do interior pregando, eu vejo as pessoas fazendo penitência. Nós estamos na quaresma. Penitência de carne, de refrigerante, uma penitência aqui, outra ali. A pessoa vivendo aquilo que a igreja propõe. Eu chego em Goiânia e ninguém mais fala sobre penitência, ainda chama a gente de bobo. Se você chega em São Paulo, se você chega no Rio de Janeiro, se você chega nas grandes capitais, Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente chega, a gente assusta. Nós assustamos. As pessoas não estão vivendo. Olha, eu presenciei pessoas em Goiânia falando assim, e eu peguei o microfone e eu dei uma bronca, eu não aguento não. Jejum de vocês, abstinência nessa quaresma, basta vocês não falar mal dos outros, tá bom. Isso é algo que vem lá do ano mais ou menos 1100, de um homem que se chamava Pelágio, que a igreja excomungou ele, foi excomungado, porque ele dizia assim, não precisa, nem de Deus, basta você fazer coisa boa. Coitado das pessoas que ficam pensando assim, nós precisamos fazer abstinência, porque a nova era está aí, as mensagens subliminares estão aí, você está na rua, está passando uma música, você está na sua casa, está passando, de repente eu nem sei, talvez nós estamos assistindo um jornal até sadio, mas eu sei lá se por trás ali colocaram. Deixa eu dizer algo para vocês. Na rua, num carro de som, estava passando uma música da cantora Claudinha Leite, que diz que é evangélica. Se diz evangélica. Mas eu percebi, meu ouvido foi atento, que tinha umas palavras enroladas, mas muito enroladas, impossível de você entender. Eu peguei a música de propósito, fui num sobrinho meu, e ele tem aparelhos de separar a voz das melodias, de tudo. Falei para ele, pesquisa essa música aí para mim, eu quero saber o que tem nela.
E ele foi separando as vozes. A voz dela cantando, os back vocal. Aí chegou na mensagem subliminar. Está lá ela mandando os católicos virar evangélico. Por isso muitos católicos estão debandando. Estão caindo em mensagens subliminares. Mas é uma cantora que se diz evangélica, que nesse carnaval estava dançando com um homem nua que não é o marido dela, e ele pegando nela para todo lado. E eu fiquei pensando como é que um marido aceita a esposa dançar quase que totalmente nua com um homem que não é ele, e ele apalpando ela. É esse tipo de evangélico? Nós estamos sendo convidados em mensagens subliminares para virar? Não, não. Se sobrar só um católico no mundo, você pode escrever que é eu, se eu estiver vivo. As pessoas são pegas por mensagens subliminares porque aprenderam a fazer isso. Aprenderam. Vem nas músicas. Para que eu vou ouvir isso? E olha onde eu fui conseguir isso. Na rua, porque não tem jeito. Não tem jeito de sair na rua e cobrir tampar os ouvidos. Vamos rezar? Melhor a gente rezar. Nós precisamos ser purificados, todos nós. É muita mensagem contra nós oculta. Oculta. A pessoa começa a não querer nem olhar para uma imagem mais. Virou uma vergonha esse país. Não se pode olhar para uma imagem. Mas as pessoas gostam de adorar uma nota de R$100 em certas igrejas. O que é idolatria? Não é uma imagem, porque Deus mandou fazer imagens também na Bíblia. Se nós fôssemos fazer um curso, nós iríamos ver lá, que tem certas situações que Deus mandou fazer imagem. Idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. Se eu colocar o sexo no lugar de Deus, é uma idolatria. Se eu colocar uma nota de 100 no lugar de Deus, é uma idolatria. Eu estou adorando aquela... É um peixe, né? Não adoro imagem, é uma carpa que tem lá. Adoro uma carpa. Ana de 50, acho que é uma onça. Eu não sei, é uma onça, né? É uma onça. A pessoa adora uma onça. Tudo por dinheiro. Então as mensagens subliminares chegou ao nível de igreja. Mas isso não é ser evangélico de verdade. Eu até respeito quem é de verdade, mas dessa maneira não. Isso não dá para respeitar. É triste. Vamos ficar de pé.